Muito bem, vamos a mais uma videoaula aí do nosso curso de teologia. Dessa vez vamos estar falando aí sobre bibliologia. Você já se perguntou o que é essa matéria, qual a relevância, qual o significado aí dessa matéria? Vamos conhecer a nossa introdução. O nosso assunto é um estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras para uma melhor compreensão, e também chamado de isagoge nos cursos superiores de teologia. Esse estudo auxilia grandemente a compreensão dos fatos da Bíblia. Um ponto saliente nele é a história de como a Bíblia chegou até nós. Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar como que a Bíblia chegou até nós? Quais foram os passo a passo desta palavra, que essa palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, e como que ela chegou até o nosso conhecimento? É o que nós vamos entender nesta videoaula de hoje, certo? A origem aí da Bíblia, a origem e vocábulos. Tem sido difícil determinar uma exatidão onde e como e quando a escrita teve a sua origem, né? A escrita originou quando o ser humano sentiu a necessidade de guardar os seus feitos, que a posteridade o conhecesse. Temos várias histórias aí de como começou, quem começou a escrita, mas nós não temos assim um conceito certeiro de como começou aí a escrita, não, certo? A escrita antigamente ela foi pictográfica, ou seja, eram figuras, igual você pode observar na imagem, na primeira figura aqui. Logo a seguir aparece a ideográfica, né? Que são uma figura, porém de uma forma representativa. O alfabeto tem sido um assunto bem controvertido de origem. Qual foi a sua origem? Em geral, se aceita o alfabeto de 22 letras, que foi inventado aí pelos fenícios, por eles levados aos gregos e depois aos latinos. Até pouco se afirma que a descoberta do alfabeto tinha sido aí no século XII ou século XI antes de Cristo. O fato é que foram criando então novos alfabetos, foram se espalhando, criando novas ideias aí dentro do alfabeto. Foram se espalhando, né, através dos gregos, através aí dos latinos, e nós temos aí na nossa linguagem hoje em dia muita herança aí do alfabeto grego e muita herança também do alfabeto latino na nossa língua portuguesa. Ian M. Price, no livro The Ancestry of our English Bible, página 13, escreveu: a escritura é muito antiga na Palestina. O trabalho dos arqueólogos mostra muitos exemplos da escrita antes de Moisés. Escavações arqueológicas em Ur têm provado que Abraão era um cidadão de uma metrópole altamente civilizada. Nas escolas de Ur, os meninos aprendiam a leitura, a escrita, a aritmética e a geografia. Aí nós temos também os manuscritos do Mar Morto, não sei se você já ouviu falar. Um dia, um verão, em 1947, um pastor beduíno, um árabe, Mohammed Adidib, da tribo dos Ta'a-Mirer, que se acampava em Belém, entre Belém e o Mar Morto, saiu à procura de uma cabra que tinha sumido aí. E ao procurar uma cabra, ele se encontrou aí com um estimável tesouro bíblico, né, na região de Qumran, que foram aí as descobertas, conhecidas aí como os manuscritos do Mar Morto. A história conta assim: ao atirar uma pedra em uma das cavernas que ele ouviu um barulho de cacos quebrando. Entrou na caverna e uma preciosa coleção de manuscritos, 12 rolos de pergaminho,
e outros fragmentos. Um dos rolos era o livro aí de Isaías, né? O manuscrito aí de Isaías, no ano 100 a.C. Isso é 1000 anos mais antigo que os exemplares já conhecidos. Os rolos eram escritos em papiro antigamente, né? E pergaminho, e envolvidos em panos de linho. Outras cavernas foram vasculhadas e novos manuscritos foram encontrados. Nesses manuscritos, nós temos aí hoje muitos, até mesmo aplicativos com manuscritos como esse, e né, conhecidos, por exemplo, como a Bíblia Apócrifa. Nesses manuscritos contém muitos textos interessantes que mostram realidades e contém também alguns outros textos que são fora aí de contextos, né? Onde nós encontramos, igual eu tô aqui com um aplicativo que quero deixar para vocês depois no final dessa videoaula, a Bíblia Apócrifa. Tem aí o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, o livro de Melquisedeque, o livro de Enoque. Muito cuidado, o livro de Enoque, que é aparecido aqui, não é real, não é o Enoque. Tem muitas histórias até mesmo cabulosas. Testemunho de Abraão, Assunção de Moisés. O testemunho de Abraão é muito interessante, mostra algumas histórias que ele tem passado com o pai dele, que era muito idólatra. Testemunho de Dan, testemunho de Neftali, testemunho de Gad, são os irmãos de José. E ali, alguns desses testemunhos, vêm cartas escritas aí pedindo perdão, né? Onde os irmãos pedem perdão pela situação. Salmo de número 151, Salmos de Salomão, oração de Manassés e várias outras coisas nós encontramos aqui. Tem algumas histórias que são interessantes, outras histórias fogem do contexto bíblico. Existem os apocalipses, Apocalipse de Baruque, de Adão, de Abraão, de Moisés, de Elias, de Paulo, de Pedro, Tiago, de Tomé, Apocalipse das semanas. Então, assim, nem tudo tem um contexto, nem tudo tem, nós podemos levar em consideração. Algumas coisas são reais, outros não. Eu tenho outros livros apócrifos aqui, que foram encontrados também, um outro aplicativo, que vem contando aí a história de Maria Madalena, história de Melquisedeque, Apocalipse de Paulo, Apócrifo de João, vai estar contando aí muitas outras histórias. O Evangelho da Verdade, o Evangelho segundo Paulo, segundo Filipe, o Evangelho de Tomé, o Contentor, as Três Estrelas de Sete, e assim diversos outros textos. Mas é interessante alguma coisa sim, outras fora, assim, totalmente fora do contexto da Bíblia Sagrada. Totalmente fora. Então nós devemos tomar cuidado. Primeiro, o que é indicado é você conhecer a Bíblia na íntegra, ter um curso de teologia, ter um conhecimento teológico. E você vai aí depois aí entender, porque existem coisas que são complementos que a Bíblia não trazem para nós e nós encontramos nesses manuscritos. E a caráter de conhecimento é muito bom, mas existem alguns contextos que fogem totalmente do do totalmente do contexto bíblico. E existem alguns contextos, eu quero citar algum aqui, que eu acho que eu encontrei, que eu achei muito interessante. É uma carta de Pilatos para Herodes. Nessa carta, vem contando aí, ele vem contando que está muito abalado com a situação,
de Jesus Cristo e muito abalado com situações de erros da vida dele. A carta começa mais ou menos assim: Pilatos, governador de Jerusalém, saúda o tétrarca Herodes. Não foi nada bom o que fiz sobre a tua orientação. Naqueles dias em que os judeus apresentaram Jesus, o chamado Cristo, foi dessa maneira que foi crucificado. Assim também estou no terceiro dia entre os mortos, como alguns acabam de anunciar, entre eles o centurião. Eu próprio decidi enviar a expedição até a Galiléia, e todos testemunham havê-lo visto em próprio corpo conservado e o mesmo semblante. Então, assim, cartas como essa é, tem muito a nos ensinar, porque é um paralelo vindo da Bíblia, um paralelo à Bíblia que muito nos ensina e serve de inspiração em um estudo bíblico. É claro que nós não vamos sair pregando isso aí em uma mensagem, em um congresso, mas num estudo bíblico, quando você vê que que a história é interessante, não foge dos princípios bíblicos, por que não trazer para a igreja em um estudo bíblico a caráter de conhecimento? Outra carta que muito me chamou a atenção foi a carta de Herodes a Pilatos. A carta de Herodes a Pilatos, ele conta a sua indigna, indignação, né? Perdão, pelas situações que têm acontecido com ele, onde onde ele tem pedido a cabeça aí de João Batista a pedido da sua mulher, e é, ele conta que tem passado por uma situação complicada. Então, basicamente assim a gente entende que Deus vem cobrar aí pela situação que ele acarretou, certo? Então, nessa carta que Herodes manda a Pilatos, no que eu vejo aqui? Ele diz, em uma certa parte, ele diz assim, ó: Saiba que a minha filha Herodíades, a quem amo ardentemente, faleceu quando brincava junto à água coberta de gelo. E ele quebrou e o seu corpo afundou e a cabeça, decepada pelo gelo, ficou na sua superfície. E aí, o que a gente entende? Quem era Herodíades? Herodíades foi aquela garota que dançou na frente de Herodes e dos seus súditos. E ali ele diz para ela: Peça-me o que você quiser, que será dado a você. Então o que ela pediu sendo orientada aí da sua mãe? Ela pediu a cabeça ali de João Batista. E aqui que a gente entende então nessa história. A gente entende Deus fazendo justiça. Da mesma forma em que ela pediu a cabeça de João Batista, a cabeça dela foi cortada ali também. Então, assim, são histórias que não estão na Bíblia, porém foram encontradas aí um certo tempo e serve muito de inspiração, de ilustração em um estudo bíblico. Muito interessante para estar usando aí, utilizando. Eu gosto de usar histórias como essas em livros, em alguma coisa que eu estou escrevendo e até mesmo em estudos bíblicos, escola bíblica, eu gosto de trazer informações como essas. Nós temos aí o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é algo bem antigo, se viu muita inspiração aí para Moisés, porque Deus deu 10 códigos para Moisés. Moisés escreveu mais 611 códigos de lei. Algumas coisas a gente vai ver aí no Código de Hammurabi, né?
porque a lei realmente era muito pesada. Foi uma das mais importantes descobertas arqueológicas. Tem lá o Código de Hammurabi. Hammurabi era um rei na Babilônia, cuja data parece ser entre 1792 a 1750 a.C. É comumente identificado pelos assiriólogos com Anrafel, de Gênesis 14, um dos reis que Abraão perseguiu para libertar Ló. Foi um dos maiores célebres primitivos dos reis babilônios, fez os seus escribas coligir e codificar a lei do seu reino e fez que essas se gravassem em pedras para serem erigidas nas principais cidades. Uma das pedras originalmente colocada na Babilônia foi achada em 1902 nas ruínas de Susa, levada para lá por um rei Elamita que saqueara a cidade de Babilônia em 12 a.C. por uma expedição francesa dirigida por M.J. de Morgan. O Código de Hammurabi, então, era um código bem extenso, né? Era um código criado, obviamente, pelo rei Hammurabi. Esse código, então, tinha aí um total de 282 leis. 282 leis compunha aí o Código de Hammurabi, né, feito aí pelo rei Hammurabi em 1772 a.C. As línguas que a Bíblia, que trazem a escritura da Bíblia, nós sabemos então que são 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. No Antigo Testamento, mais usado aí era o hebraico. No Novo Testamento, o grego e partes aí o aramaico. O aramaico, sem dúvida, desde muito tempo, era a língua popular da Babilônia e da Síria, cuja a linguagem literária, culta e religiosa eram somero-arcadiano. Documentos assíricos mencionam o aramaico desde 1100 antes de Cristo. Então, assim, porém, a maioria de nós teólogos aprofundamos mais no grego e no hebraico. O aramaico, raramente algum teólogo estuda essa língua. Né? A língua hebraica foi a língua dos hebreus, né? Hebraico vem de hebreus, ou os israelitas, desde a sua entrada em Canaã, e a sua origem é bastante misteriosa, porque além do Velho Testamento só possuímos escassos documentos para o seu estudo. O mais provável é que o hebraico tinha vindo do povo cananeu e foi falado pelos israelitas desde a sua instalação ali na Palestina. Como é conhecido em geral, o Novo Testamento, né, o grego koiné, a língua a qual foi traduzida aí o Velho Testamento pelos 70, né, os 72 homens que traduziram aí para o grego. O termo koiné significa língua comum do povo entre os anos 330 a.C. e 330 depois de Cristo, com a exceção das epístolas de Hebreus e da linguagem de Lucas, que encontravam num koiné mais literário, e outros escritos pertencem à língua mais comum ao koiné vulgar. A Bíblia é um fenômeno que só é explicado de um modo. A palavra de Deus, ela não é o tipo de um livro que o homem escreveria se pudesse, ou se poderia escrever se quisesse. É uma inspiração sobrenatural e divina. O livro de Deus. Como esse título, queremos chamar a atenção para a reivindicação que a Bíblia apresenta de que é a mensagem de Deus ao homem e não uma mensagem do homem aos outros homens. É uma mensagem de Deus para a humanidade e não uma mensagem dos homens, a qual pode ser mudada como nos dias de hoje, como querem reescrever a Bíblia segundo os seus conceitos, segundo os seus entendimentos ou querer, facilitando aí a entrada do pecado para muitos.
é o fato de quererem reescrever a Bíblia. A revelação dele próprio, do próprio Senhor, o registro que ele tem feito e vai fazer, ao mesmo tempo, a revelação do fato de que cada coisa está sujeita a ele e que só se descobre as vantagens mais elevadas e o seu destino quando se conforma à sua vontade. Tudo é para ele e dele. A continuidade da Bíblia. A continuidade da Bíblia é uma mensagem absoluta em sua inteireza. Ela se mantém coesa por sequências históricas, tipos e antípicos. Profecias e seus cumprimentos por antecipação, por apresentação, realização, exaltação de pessoa mais perfeita que jamais andou sobre a terra, cujas glórias são esplendor do céu. Continuidade da Bíblia. A mais perfeição dessa continuidade se mantém contra o que para o homem seriam impedimentos insuperáveis, pois a Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram escritos por mais de 40 diversos autores. Então, mais de 40 pessoas escreveram aí os 66 livros da palavra do Senhor. Eram eles reis, camponeses, filósofos, pescadores, médicos, políticos, mestres, poetas, lavradores, todo tipo de pessoas que viviam em lugares distintos e diferentes. Mas o interessante é que a Bíblia ela é concisa e coesa. A Bíblia ela é real, né? E ela é sincera, ela é vinda realmente do Senhor, revelada para esses tipos de pessoas. São histórias que eles viveram presenciando aí a presença aí do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo trabalhou nos escritores de acordo com a sua maneira de ser, né? Cada um escrevia da sua maneira de ser. Um filósofo escreve de uma forma, um pescador escreve de outra, um médico tem a sua forma de escrever. Mas o Espírito Santo trabalhou na vida de cada um que trouxe essa palavra para mim e para você. A Bíblia tem a sua iluminação. É aquela influência ou ministério do Espírito Santo que capacita todos que estão num relacionamento correto com Deus para entender as Escrituras. Acerca de Cristo se escreveu que ele abriu o entendimento deles em relação à Escritura. O próprio Cristo prometeu que quando o Espírito viesse, ele guiaria em toda a verdade. E é o Espírito Santo que nos guia. Fora do Espírito Santo, que tem de heresia, com próprios versículos da Bíblia Sagrada. Finalmente, tanto a revelação como a inspiração pode ser diferenciada da iluminação, em que a última é prometida a todos os crentes, que ela admite graus, uma vez que aumenta ou diminui, que não depende da escolha soberana antes do ajustamento pessoal ao Espírito de Deus, e sem ela ninguém nunca seria capaz de aceitar a salvação pessoal ou conhecimento da verdade revelada. A composição da Bíblia. A mensagem da Bíblia ela é completa. Finalizou, nada depois da Bíblia nós acreditamos ou cremos. Ela incorpora cada capítulo, cada versículo em sua perfeita unidade. E todas as suas partes são interdependentes. O domínio de qualquer parte exige o domínio de um todo. Nunca pegue uma parte da Bíblia e tente explicar sem um antes e um depois. Todo versículo isolado é uma base para uma heresia, para uma manipulação, como nos dias de hoje. 66 livros que por disposição divina foram esses, tudo incomparável, estão divididos em duas partes principais, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a Nova Aliança e a Antiga Aliança. Os livros do Antigo Testamento eles têm as suas classificações, que eles podem ser históricos, né, desde Gênesis até Esté, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel,
Reis, Crônicas e Esther. São os livros históricos. Dentro desses livros históricos, nós temos aí também o Pentateuco, a Torá, que são os 5 primeiros livros, né, descritos aí por Moisés, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Daí vem os poéticos, Jó, Cantares de Salomão. São os 2 poéticos que nós temos na Bíblia. Depois nós temos aí os proféticos, de Isaías até Malaquias. Já a composição do Novo Testamento, tá aí os históricos, né, que são encontrados de Mateus a Atos, também tendo 2 divisões. Dentro dos históricos nós temos os evangelhos, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois então nós temos o livro de Atos, também escrito por Lucas, o doutor. E as epístolas, né, as cartas paulinas, que desde Romanos até Judas. Judas é uma carta pessoal e as demais são cartas descritas ali por Paulo. E temos aí o livro profético, que é o Apocalipse. No que refere à pessoa de Cristo, no seu tema central, toda a escritura no Antigo Testamento é classificado como comparação dos 4 evangelhos como a manifestação. Temos aí 39 livros, escritos originalmente no hebraico, né, da antiga aliança, né? Desses 39 livros são classificados em 4 grupos, conforme os assuntos que eles pertencem: lei, história, poesia e os proféticos. Lei são 5, né, os 5 primeiros livros, né, que também conhecido como Pentateuco ou a Torá, que é o Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, né, que são chamados aí de Pentateucos. Temos aí os históricos, são 12, de Josué até Esther. Israel em vários períodos teve a teocracia, né, sobre o governo de juízes, a monarquia, que começou aí com Saul, Davi e Salomão, e aí depois veio a divisão aí dos reinos. Houve uma divisão depois de Salomão. Da divisão do reino, depois teve o cativeiro, contendo relato aí de vários reinos de Judá e reinos de Israel. Então, quando teve a divisão, a Bíblia vem contando então a história do reino de Judá e reino de Israel. Esse levado em cativeiro para a Síria e outro para a Babilônia. Pós-cativeiro, sobre Zorobabel, Esdras e Neemias, o conjunto como profetas contemporâneos. Aí nós temos aí os poéticos, que são 5 livros poéticos: Jó, a Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. São chamados de poéticos porque estejam cheios de imaginações e fantasias, mas devido ao seu gênero e do seu conteúdo. São também chamados de devocionais. Temos aí as profecias, são 17, de Isaías até Malaquias. Estão divididos em profetas maiores, de Isaías a Daniel, 5 livros, e os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias até Malaquias. São aí profetas maiores e menores. Vamos então para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos aí 27 livros ao todo, foram escritos em gregos, e parte dele é escrito em aramaico. Desses 27 livros, temos a classificação de 4 grupos, sendo biografia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; históricos, o livro de Atos dos Apóstolos, vem contando a história da igreja, né, o início, a formação da igreja. Temos aí as epístolas, né, que são cartas, são 21 cartas, vão de Romanos até Judas. 9 dirigidas às igrejas, que são as cartas de Paulo, né? Romanos até Tessalonicenses, Romanos, aos Tessalonicenses, Colossenses, são cidades, né? Coríntios, né? Cidade de Corinto, cidade de Tessalônica, cidade de Roma. E 4 são dirigidas a pessoas, né?
Timóteo, Filemon, Tito, e uma dirigida aos hebreus cristãos, e 7 dirigida aos cristãos indistintamente, que é de Tiago até Judas. A palavra cânon é a origem cristã, deriva o vocábulo cânon, grego cânon, que por sua vez provavelmente veio ser emprestado do hebraico kanesh, que significa junco ou vara de medir. Daí tomou o sentido aí de norma ou regra. Mais tarde veio significar regra de prática e finalmente catálogo ou lista. É usado aí a palavra cano para indicar coleção de livros, né, que nós usamos hoje em dia, né, os canônicos, né, você já deve ter ouvido falar sobre esse nome. Logo aplica-se o termo a toda coleção de escritos. O valor religioso da Bíblia. A Bíblia é, sem dúvida, um dos mais apreciados legados literários da humanidade. Contudo, seu valor não se afirma de maneira substancial ou fato literário. A riqueza da Bíblia consiste no caráter essencial religioso de sua mensagem, que transforma o livro sagrado por excelência, tanto para o povo de Israel quanto para a igreja cristã. Nessa coleção, a lei apresenta como uma ordenação divina. Os profetas têm a consciência de serem portadores de mensagens da parte de Deus. Os escritos ensinam que a verdadeira sabedoria encontra em Deus na sua origem. A palavra de Deus é a arma que o Senhor proveu para lutarmos contra Satanás. É a Bíblia, a nossa Bíblia, o nosso guia. Conheça, estude-a, leia, releia e leia de novo. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Até a próxima aula. Que Deus em Cristo possa abençoar você grandemente. Não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente.